entrar na faculdade, o calouro de direito costuma fazer muitas perguntas para si mesmo. São muitas dúvidas que o aluno da graduação em direito costuma ter. É preciso saber todas as leis? É verdade que precisa ler muita coisa? É preciso saber falar bem, ter boa oratória? É necessário saber escrever bem? Quais são as principais áreas de atuação no direito? E o estágio, ele é obrigatório? Vale a pena fazer estágio? E a prova da OAB? Você é obrigado a fazer o exame da ordem? Para ser juiz, é necessário ser aprovado na OAB? São muitas perguntas e hoje eu vou responder todas elas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Primeira pergunta. É preciso saber todas as leis? Precisa decorar o Vademecum? Para quem não sabe, o Vademecum é aquele livro gigantesco que traz um compilado das principais leis e códigos. Será que precisa saber tudo aquilo ali de cabeça? E a resposta é não. Pense comigo. No Brasil existem milhares de leis em vigor. Temos leis federais, estaduais, municipais e seria realmente impossível conseguir decorar tudo isso. Então, quando é preciso esclarecer alguma dúvida, normalmente os profissionais do direito fazem consulta às leis. Mas não é preciso sair decorando tudo. Pode ficar tranquilo. Segunda pergunta. É verdade que precisa ler muita coisa? Pois bem, eu não vou mentir. Sim, você vai precisar ler bastante coisa. Em praticamente todas as matérias, você vai ter muitos textos para ler. Mas calma, ninguém nasce tendo este hábito. Ele é adquirido para todas as pessoas. Então, o fato de hoje você não possuir o hábito da leitura não significa que você não possa adquirir esse hábito. O que eu recomendo é que você comece com leituras mais fáceis, mais tranquilas, em um linguajar descomplicado, com explicações resumidas. E aí, aos poucos, você vai pegando jeito e aí pode se aprofundar em leituras mais complexas. Se você está começando agora, o indicado é que você comece aos poucos, com leituras mais simples. O que importa é ter constância, lendo um pouco todos os dias. Esse é o melhor jeito. Aliás, eu recomendo muito que você faça a leitura do livro Introdução ao Mundo do Direito, que é o meu livro e foi escrito especialmente pensando em quem está começando agora, como é o seu caso. O link está na descrição do vídeo. Vamos para a terceira pergunta. É preciso saber falar bem? Eu devo aprender sobre oratória? Aqui a minha resposta é a seguinte: tudo depende de qual carreira você busca seguir. Se a carreira que você quer seguir envolve a fala, como um advogado que faz audiências, aí sim você precisa saber falar bem e é importantíssimo ter boa oratória. Mas calma! Aqui vale a mesma orientação que eu falei agora há pouco. Ninguém nasce tendo essa habilidade, ela é adquirida. Então, se hoje você não tem boa oratória, fique tranquilo porque você pode aprender. Aliás, eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre oratória. Dá uma vasculhada aqui no canal porque você vai encontrar esses vídeos e muitos outros também para te ajudar na sua carreira. Quarta pergunta. É necessário saber escrever bem? Agora eu sei que eu vou deixar algumas pessoas bem preocupadas, porque a minha resposta é que sim, você precisa saber escrever bem em qualquer área que você opte por exercer. É muito raro uma profissão jurídica que não envolva diretamente a escrita. Mas calma, você também pode aprender a escrever corretamente. Se você teve uma base fraca na escola, e eu sei que essa é a realidade de boa parte dos alunos, a boa notícia é que você pode sim suprir essas lacunas e desenvolver a habilidade da escrita. Aqui a minha recomendação é que você passe a ser mais atento à forma como você escreve as coisas. Não seja tão dependente do corretor de textos. Não escreva as coisas de qualquer jeito, esperando que o corretor de textos do seu celular vai corrigir. Não! Aprenda sobre acentuação,
pontuação, concordância. Concordância é importante. Ter um bom português é algo que você pode aprender sim, em qualquer idade e que faz a diferença para o profissional do direito. Faz a diferença até mesmo para a sua imagem. Você não sabe como é feio, como é horrível pegar uma peça de um advogado ou um ato da justiça e ver que ele tem um erro. Passa uma imagem de incompetência. Meu Deus, a pessoa não sabe nem colocar um acento. Quem dirá saber o direito? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode não saber de acentuação, mas ser um bom jurista. Mas na cabeça das pessoas que estão lendo e percebem o erro, é isso que passa. Uma imagem de incompetência. Então, corrija as suas lacunas. Comece a aprender o português, tá bom? Quinta pergunta. Quais são as principais áreas de atuação no direito? Quais são as principais carreiras jurídicas? No direito, nós temos muitas áreas de atuação, ou muitas profissões possíveis. Elas se dividem basicamente em carreiras públicas e privadas. As carreiras públicas são aquelas cujo acesso é mediante concurso público, como juiz, promotor, defensor público, analista judiciário, delegado de polícia e por aí vai. E dentre as carreiras privadas, é possível atuar como advogado, consultor, gestor de contratos, árbitro. Aqui não é o árbitro do futebol, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando da arbitragem como método de solução de conflitos. Existem muitas profissões para quem é formado em direito. Aliás, eu já tenho uma playlist aqui no canal em que eu falo sobre as principais carreiras dentro do direito. Ali eu explico as diferenças entre juiz, promotor, advogado, defensor. A playlist está sensacional e milhares de pessoas já assistiram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Para conhecer mais sobre as carreiras, pode valer a pena também você fazer estágio. E aí nós vamos para a sexta pergunta. O estágio é obrigatório? Como é que ele funciona? Bem, existem dois tipos de estágios. Temos o estágio obrigatório e o estágio optativo ou voluntário. Temos um estágio que é obrigatório, que geralmente é oferecido pela própria faculdade, em um núcleo de prática jurídica ou um escritório modelo, e ele é supervisionado pelos próprios professores. E além do estágio obrigatório, é possível também buscar um estágio optativo, por exemplo, em escritórios de advocacia ou em órgãos públicos. E o objetivo desses estágios voluntários, optativos, é o de propiciar o aprendizado do estudante em situações reais. Muita gente pergunta se o estágio optativo vale a pena. E isso depende de qual é o seu objetivo. Quando eu fiz faculdade, eu fiz pouquíssimos estágios optativos. E a razão é porque eu queria prestar concurso público. E então eu foquei em estudar para concurso. Mas eu tive colegas que fizeram estágio e gostaram muito da experiência, porque aprenderam muito sobre as carreiras e também puderam ver os assuntos da faculdade sendo utilizados na prática. Ou seja, essa questão do estágio é algo muito pessoal. Você pode preferir fazer estágio ou não fazer. A dica que eu te dou é a seguinte: se você for fazer estágio, busque atividades que te propiciem aprender. Não é bacana fazer estágio para ficar só servindo cafezinho, atendendo o telefone ou tirando xerox. Se o seu estágio não está te propiciando aprendizado, procure outro, ok? Vamos agora para a sétima e última pergunta deste vídeo. Você é obrigado a fazer o exame da ordem? Para ser juiz, precisa ser aprovado na prova da OAB? Essa pergunta é muito comum e eu vou te explicar como funciona. É o seguinte: você não é obrigado a prestar o exame da OAB. Mas, se você quer ser advogado, aí sim, você é obrigado a ter aprovação nesse exame. Para advogados, ele é obrigatório. E se você não quiser ser advogado, aí você não precisa prestar. Tá, e se você quiser ser juiz? Pois bem, não é preciso ser aprovado na OAB para passar no concurso de juiz. O que acontece é que para ser juiz ou promotor é necessário ter 3
3 anos de atividade jurídica após a graduação. Ou seja, o estágio que você faz durante a faculdade não conta. Tem que ter 3 anos de prática jurídica depois de se formar. Essa prática você pode adquirir sendo advogado. E aí sim você precisa de aprovação no exame da ordem, porque para ser advogado é obrigatório passar na prova da OAB. Mas, contudo, todavia, entretanto, a atividade jurídica também pode ser comprovada de outras formas. Você pode ser um analista judiciário, ou ser assessor de um juiz, ou ser conciliador. Existem outras formas de obter prática jurídica, além da advocacia. Então você não é obrigado a prestar o exame da OAB para ser um juiz. Mas na prática, o que eu recomendo é que você faça sim o exame da ordem, mesmo que você não queira ser advogado, porque aquilo que abunda não prejudica. Seja aprovado no exame da ordem e aí depois você decide se você vai exercer a advocacia ou não. É melhor ter várias opções do que não ter nenhuma. Eu mesma fui aprovada no exame da OAB e depois optei por não exercer a advocacia, porque eu passei em um concurso público que é considerado incompatível. Eu trabalho na Justiça Federal. Eu não sei se você sabe disso, mas quem é concursado do Poder Judiciário não pode atuar também como advogado. É uma coisa ou outra. Tem que escolher. Mas se eu quiser um dia advogar, basta eu me desligar do serviço público e depois solicitar a minha carteirinha da OAB. Como eu já fui aprovada no exame da OAB, eu tenho essa opção. Vale a pena. Então, mesmo que você esteja na dúvida, faça o exame da ordem, seja aprovado, porque aquilo que abunda não prejudica, exceto, é claro, o excesso de calorias. Afinal, toda regra possui a sua exceção, né, minha gente? Aquilo que abunda não prejudica, exceto comer demais, infelizmente. Recapitulando as 7 perguntas do vídeo de hoje. Primeira pergunta, é preciso saber todas as leis? Precisa decorar o vademécum? Resposta, não. Segunda pergunta, é verdade que precisa ler muita coisa? Sim. Terceira pergunta, é preciso saber falar bem, ter boa oratória? Depende, isso vai depender de qual carreira você quer seguir. Quarta pergunta, é necessário saber escrever bem? Sim! Quinta pergunta, quais são as principais áreas de atuação no direito? Temos carreiras públicas e privadas, e eu tenho vários vídeos sobre as profissões jurídicas dentro de uma playlist aqui no canal, que vai ficar na descrição do vídeo. Sexta pergunta, o estágio é obrigatório? Bom, existem 2 estágios, o estágio obrigatório e o estágio optativo. Sétima pergunta e última pergunta. Você é obrigado a fazer o exame da ordem? Não. Você só presta o exame da OAB se você quiser. Mas, se você quer ser advogado, aí sim você é obrigado a ser aprovado na OAB. De qualquer forma, mesmo que você não pretenda advogar, eu recomendo que você obtenha aprovação na prova da OAB, porque aquilo que abunda não prejudica. Aliás, se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Aquilo que abunda não prejudica. Se você é iniciante no direito, eu recomendo muito que você faça a maratona CynthiaFlix nas playlists aqui do canal, porque você vai dar verdadeiros saltos no seu conhecimento. Eu já fiz centenas de vídeos para te ajudar. Faça maratona aqui nos vídeos do canal, porque eles vão te ajudar muito para entender melhor os conteúdos da faculdade. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!